Boa noite, boa noite, boa noite. Estamos entrando ao vivo aqui. Já verifico que o professor Alexandre de Moraes da Rosa já está presente. Estamos tentando a comunicação com ele. Professor Alexandre, Olá, Tiago, tudo bem, cara? tudo na paz, meu querido. E como é que estão as coisas? Essa correria nossa aí da vida eletrônica, na vida digital, mas tá muito legal. Bom falar com É, vocês aí. a gente Aí estava na tu... mesma situação. Você estava dizendo que tem a outra live. Eu acabei de sair de um primeiro colóquio que a gente fez aqui sobre o sistema prisional, que estava com a irmã Petra, estava com o professor Adaildo Que Nunes, entre legal, outros. Estava um que evento legal. fantástico. Ou seja, na correria para não perder a oportunidade de conversar com o professor Alexandre também. Putz, desculpa, cara, de incomodar esse emprego aí Que remarcado. é fantástico estar falando com você. Eu só queria, antes de mais nada, como é do feitio disso, né? Só apresentar o professor Alexandre. Eu acho que, para mim, dispensa apresentações. É um professor extremamente conhecido. Ele é juiz de direito lá no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, é doutor em direito pela UFPR, é professor universitário, eu acho que ainda continua na Univale e na UFC, na Universidade Federal de Santa Catarina. E a linha de pesquisa dele é ligada à questão das novas tecnologias, Big Data, jurimetria, decisão, entre outras áreas. O professor também é muito conhecido pela questão da teoria dos jogos, né, aplicada ao processo penal, e esse é o tema pelo qual o pessoal solicitou e que eu tive a oportunidade de conversar com você para que a gente pudesse trazer para o pessoal da Abracrim de Maceió. Então, mais uma vez, em nome da Abracrim, eu agradeço por demais a tua solicitude em estar presente conosco hoje. E queria que você primeiro dissesse para a gente como é que você partiu dessa ideia de analisar a questão da teoria dos jogos, de aplicá-la ao processo penal. Como é que isso nasceu? Bom, quero também dizer que é muito legal. Maceió é a cidade que nasceu meu avô é alagoano, morreu em 2018, mas é um sujeito muito legal. Nasceu aí no canto da praia, a mãe morreu no parto, nasceu na rua, cresceu, foi embarcado e depois acabou conhecendo a minha avó aqui em Florianópolis no navio. E então a minha história tem muito a ver com Maceió, tem muita gratidão, sempre gosto de estar aí. Além de rever os amigos e também ter esse pé em Alagoas, eu fico muito contente que tem aí o melhor restaurante peruano que eu gosto demais. O Antiaco. Pô, esse restaurante, assim, cara, se tem um lugar no mundo, assim, onde é que tu quer ir? Eu quero ir a Maceió porque eu quero comer no restaurante lá. Tem um camarão com nozes, com não sei o que. E tem o Camarões em Concha também, que é fantástico, aquele que vem Pá. pegando foguinho. A Então, tia assim, Simone é uma pessoa que eu tenho uma relação muito próxima, né? Que é a chefe do restaurante. E aqui ah, aproveito para mandar um grande beijo para ela. É fantástico, é fenomenal. As comidas de lá são fantásticas. E na próxima vez que você vier, vamos passar no Antiaco, com certeza. vamos, pô, assim, ó, eu fui aí uma vez na minha vida no Thiago, da última vez que eu tive em Maceió, é muito corrido, mas, poxa, se tem um sabor que eu guardo na vida é de lá. Então, Um colega, parabenizo. um colega ex-aluno nosso, o João Paulo, ele acabou de dizer que falar de comida é papo para Tiago. Eu sou grande entendedor dessa parte de comer. Ainda estão me sacaneando, só falam isso porque é do gordo, tá vendo? Sacaneio o É, gordo. Isso é então, gordofobia. isso é bullying, bullying. Então, aí já É temos bullying. prova, fazemos. Aí vamos falar de prova digital já. Para fazer a prova digital, você tem que buscar. Isso já fica legal, já A fica questão legal. do hash, né? Mas é legal, por assim, ó, vai no aplicativo chamado Verifact, é Verifact. Vai lá no site deles, que se você precisa de prova digital, não tem nada que fazer. A Ata tal da. notarial. Não, 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 não. Vai no Verifact, que é top. Enfim, o que aconteceu foi o seguinte, né, Tiago? Eu, talvez como você, quando a gente vai dar aula, explicar para as pessoas, muitos alunos chegavam, e eu era professor de processo penal da Universidade Federal de Santa Catarina, e ainda tenho vínculos lá com a universidade, eu me sentia um certo impostor. Afinal de contas, você dava um processo penal que era que o menino ou a menina, quando ia para o primeiro estágio dele no fórum, na delegacia, no Ministério Público, e pensava, ou o professor é um mentiroso, ou ele nunca viu como a coisa acontece, como a coisa aqui. E aí eu tive um contato pela primeira vez, quando fui fazer um pós-doutoramento lá em Coimbra, com a teoria dos jogos aplicada ao direito comercial. Então eu vi uma aula que o professor fez referência, e eu comecei a estudar. Bom, vou ver o que começou um tanto quanto curioso, eu procuro ver fora do direito o que pode ser utilizado. Claro que já havia
já haviam publicações, tem muito material americano produzido sobre teoria dos jogos e direito. O CNJ tem um módulo da mediação, que é para trabalhar a teoria dos jogos. E eu comecei a perceber como é que isso poderia ser modulado para o nosso dia a dia. Ela não é uma aplicação imediata, a teoria dos jogos não é uma teoria que vem substituir nem garantismo, nem direito penal do inimigo, não vem substituir teoria processual. Ela é uma teoria formal, em que você entende o contexto de cada interação humana. O processo penal, para mim, é muito interação, então você tem que interagir com o juiz, com o promotor, com o delegado, com a testemunha, e não é um plano só normativo. Então eu procurei, desde 2012, quando foi a primeira vez que eu lancei um livrinho sobre isso. Como eu sou muito desorganizado, Thiago, assim, do ponto de vista da gestão de textos, essas coisas. Somos dois. Os alunos disseram assim, professor, faz um livro. Aí eu fiz um livro com o material que eu tinha, depois fui melhorando, e agora está nessa 6ª edição aqui. Aí já está com 932 páginas, o livro, o Guia do Processo Penal conforme a Teoria dos Jogos. E quem quiser, depois aí o livro, pode mandar um inbox aí para mim, que eu consigo um desconto de 15%, ou vai no site da EMAIS e usa lá, quando tiver o voucher, põe EMAIS, minúsculo, 15, aí ganha 15% de desconto. E no final da live aqui, quem ficar até o final da live, o professor Tiago aí vai dizer um número, a gente sorteia o Short, que é o livro novo que saiu. Short Introduction. Isso, o Short Introduction é aquela história assim, é o início do vício, né? É a primeira tragada. Então, tu vai dar a primeira tragada porque, o livro é muito caro, o outro é muito grande, eu quero ver como é que funciona. Então, dá a primeira tragada aqui O negócio é viciar. O negócio é viciar. Mas o que é legal, assim, que eu recebo muito feedback também, Thiago, é que as pessoas, quando depois que as pessoas leem o livro, elas dizem, pô, mas ele falou o óbvio. Eu falei o óbvio de uma maneira um pouco mais estruturada. O que eu tenho feito aqui é buscar, agora, nesse passo digital, eu estou trabalhando numa versão online, em que você possa ter indicadores para você construir num aplicativo realmente como a teoria dos jogos pode ser aplicada ao processo penal. Então, eu estou trabalhando nisso agora, que é um passo, mas não exclui a necessidade que você precise dominar as categorias. E quais seriam elas? Muito rapidamente aqui para o nosso ouvinte. Quando você vai interagir com um delegado de polícia, com um juiz, com um promotor, você não está interagindo com um sujeito processual geral, genérico. Você está interagindo com uma pessoa que tem nome, CPF, mapa mental, história de vida. E a minha ideia foi, se eu vou falar com alguém que só fala japonês, eu preciso dominar o japonês. Ou então eu não falarei com ela não fala português. Então, se eu vou trabalhar com um promotor de justiça, por exemplo, que pensa a partir do finalismo, é diferente trabalhar com um promotor que pensa pela imputação objetiva. E esse dado é um dado que, se eu não tiver, é porque eu sou trouxa. Porque esse dado é disponível, eu consigo descobrir qual é o modo que ele pensa. Dando só um exemplo, mas são muitas variáveis. No livro eu acabo trabalhando com uma noção de mapa mental que eu preciso entender. Você em Alagoas tem cair numa vara com um juiz é de um jeito, cair na vara que são os 5 juízes é de outro jeito. Então você já tem expectativas de comportamento. E essas expectativas de comportamento podem modificar dentro do jogo limpo como você vai articular os argumentos, o que você vai poder eventualmente usar como tática acusatória, como tática defensiva. Está saindo um livro que eu gosto muito, Tiago, que é do André Bermudes, pela EMAIS também, a 2ª edição, essa semana deve sair, que é um livro sobre... Ele é um delegado de polícia aqui em Santa Catarina, ele é professor da academia da Cadepol e foi me orientando no mestrado, na Univale. E ele escreveu sobre a investigação criminal orientada pela teoria dos jogos. Então ele foi escrever do lugar do delegado como eles jogam. Fazer uma investigação, buscar um relatório da unidade de inteligência, fazer uma tática de detonação, o que é uma tática de detonação, o que é uma tática de... Por que se segura o indiciamento do sujeito para poder evitar... Até o final. Então, assim, tudo isso que a gente sabe, mas que não estava estruturado, é complementado pelo André Bermudes, que fez um livro. Então, assim, entender a teoria dos jogos, ela não vai te dar soluções materiais, ela vai te dar, assim, uma estruturação do teu contexto para que você possa tomar as melhores decisões, que você possa estudar um pouco mais sobre como perguntar, como deixar de perguntar. Quando você, por exemplo, Tiago bateu boca com o promotor, representou o promotor representou ele,
essa interação processual tem ruído. Então, quando ele vai sentar de novo na próxima audiência, vale a pena tu dar um tempo, vale a pena mandar outro colega, ou vale a pena enfrentar? Qual é a repercussão? Eu não tenho uma resposta pré-dada, mas eu tenho a necessidade que esse dado objetivo pode ter uma repercussão no jogo seguinte. Desde coisas básicas como essa, até a preparação, porque o processo penal, diferentemente dos 100 metros rasos, 100 metros rasos, o Usain Bolt depende dele. Ele não depende de mais ninguém. Ele vai correr os 100 metros rasos e vai ganhar. Agora, é a questão da interação, né? Da interação necessária. Então, num jogo de futebol, não adianta você precisa que os outros colegas, o Neymar sozinho não ganha um jogo. Ele precisa de que alguém esteja na defesa, que alguém esteja no gol. Então, você precisa ter vários indicadores. E isso no processo penal, eu vou chamar de um processo penal profissional, em que você agrega habilidades. Eu não sei se tens filho. Tens filho, Thiago? Tenho 2 filhos. Tenho um menino e uma meninazinha que está agora completando 1 ano. E o menino tem quanto? O menino tem 8. Então o menino está começando naquela fase de querer jogar e tal. Eu tenho filhos já de 12, um de 12 e um de 10, que jogam Fortnite, jogam CSGO. O meu é completamente viciado nisso. Então o meu... A disputa lá em casa é para ver quem passa mais tempo no PS4. PS4, pois é. E o Felipe, que é o mais velho, ele agora foi chamado para um time internacional, ele joga muito bem, ele é forte no Fortnite. Na última vez que eu falei com ele, assim, mais detalhado, ele tinha 14 mil pontos no Fortnite, era um guri que já está bem de ranking, né? Ele joga já com os caras top. E ele fala sempre o seguinte, para ele poder jogar melhor, ele precisa de novas habilidades. Então, para ele jogar melhor, ele precisou de um computador melhor. Por quê? Porque o computador que ele tem, eu tinha comprado já um computador gamer, mas era um computador gamer que custou R$4.000 para ele e para o irmão. Ele melhorou a capacidade dele de jogar, porque ele conseguiu que a precisão fosse melhorada, o tempo de resposta, a latência fosse reduzido e tal. Só que ele chegou num ponto que ele precisou de um computador muito mais caro para poder jogar. E a minha questão é a seguinte: se o Thiago é chamado aqui para uma investigação na Lava Jato, ele não pode ter a estrutura do escritório dele sem ter uma assessoria de marketing, sem ter uma assessoria tecnológica, sem poder dominar outros critérios. Então ele precisa de hardware diferente, ele precisa de novos apoios. Então a minha ideia é poder situar que a preparação para poder jogar no processo penal, ela pressupõe hoje o reconhecimento das limitações do velho modelo da advocacia e do velho modelo do Ministério Público. Você cada vez mais precisa entender esse contexto mais ampliado e poder se associar com parceiros que tem isso. Eu sempre falo, hoje em dia, com a Acordo de Não Persecução Penal, que deve crescer, está ganhando fôlego, o que acontece? A gente tem muita gente que ainda acredita que o juiz vai marcar uma audiência. Não, o juiz não vai marcar uma audiência, você tem que negociar com o Ministério Público. E o que a gente aprendeu de negociação? Qual foi a aula que a gente teve? Então, reconhecer essas limitações. A gente está fazendo um curso agora com o Juan Carlos Vezula, que é um mediador português, sobre acordo de não persecução penal, para você entender o que é a teoria da negociação, uma negociação complexa, o que a escola de Harvard vem dizer, para que você tenha as noções mínimas, porque não é uma negociação do estilo da transação penal nem da suspensão condicional do processo. E nesse novo modelo, o acordo de não persecução penal não vai ter processo, então você tem que chegar já para negociar com uma investigação defensiva. No sábado sai um podcast com o Edson Baldan, que é um professor da PUC de São Paulo, ex-delegado de polícia, que a gente fala da investigação defensiva lá no Criminal Player. Eu já fiz podcast com o Gabriel Bulhões sobre investigação defensiva, tem o instituto dele lá, que é o Etos Brasil. Gabriel tem focado muito nessa parte de investigação defensiva. Porque o que acontece? Eu fiz um podcast também com a Flaviane Barros, que eu gosto muito, que é professora lá em Minas Gerais e na PUC e na Federal de Ouro Preto. O que a gente precisa? Ela falando o seguinte: hoje em dia eu posso fazer uma investigação criminal vinculada à compliance, e eu tenho que saber o seguinte, que o fato de você instaurar e conduzir uma investigação defensiva, ela pode se dar antes do processo, durante o processo e depois do processo. Afinal de contas, você tem toda uma investigação defensiva, às vezes, para buscar uma revisão criminal, como o Innocent Project tem feito no Brasil de maneira muito interessante. Tem um caso, eu aproveito também para divulgar que esse livro eu gosto muito, que é o livro da Lara Teles Fernandes, que é Prova Testemunhal no Processo Penal. Esse livro está pela EMAIS lá, EMAIS Editora, está por R$ 39,90, ou seja, um livro de 300 páginas que tem
uma discussão bem interessante de como se pergunta. Ela é uma defensora pública, eu fui na dissertação, fiz a apresentação do trabalho, eu gosto muito dela, porque nós também não fomos ensinados a perguntar. Como é que você faz um plano de perguntas para a testemunha? Como é que você se prepara? E ela vai colocar indicadores para que a prova seja válida. E conta um caso que eu acho muito legal, que é o caso do Antônio Cláudio, que é um sujeito que foi absolvido na revisão criminal, porque houve o quê? Uma preparação do Innocent Project, que foi lá. Tem um podcast que está no Improvável, um podcast Improvável da Janaína Matida, em que ela conta a história com o Innocent Project desse caso. Então, como há um espaço hoje para uma profissionalização. Só que o que acontece? O doutor Tiago, que tem um escritório de advocacia, ele não pode sobrepor posições. Então, hoje em dia tem um espaço muito grande para aquele advogado que não vai litigar, que não vai brigar, um juiz aposentado, um promotor aposentado, um delegado aposentado, que vai fazer justamente esse trabalho. Porque ele não vai ser o doutor Tiago que vai sentar lá no seu escritório para ouvir a testemunha, porque ele pode correr riscos de quê? De receber uma obstrução da justiça, uma coação de testemunha, uma fraude processual. Então, o que ele faz? Ele precisa daquilo, mas ele delega para alguém que tenha capacidade de fazer isso. Lá no Mato Grosso do Sul, um delegado aposentado criou um modelo de investigação defensiva, em que ele, aposentado da polícia, tem toda a expertise, como funciona a questão, se aposentou, virou advogado, e estava procurando um nicho. Então ele vai procurar um nicho que ele pode fazer o quê? Ele pode realizar com integridade, com garantias processuais, a oitiva de pessoas, a produção de documentos, a elaboração de parecer técnico. Ou seja, você cria um serviço, e aí eu acho que a Associação dos Advogados tem um papel muito importante, Tiago, que como um advogado, a gente fala tanto de paridade de armas, e o Ministério Público e o Estado tem todo o poderio. Um escritório pequeno, um escritório liberal... Não vai ter nunca essa estrutura. Então, assim, criar as associações, para que as associações possam começar a organizar com cotização de todo mundo, para que se possa criar um serviço ou um mecanismo de apoio à litigância, como fala o Gabriel Bulhões, né, junto à experiência italiana, junto à experiência americana. Por quê? É muito legal pensar um pouco quando a investigação defensiva na Itália surge. Ela surge como uma resposta a mãos limpas, né? Que os advogados sentiam que eles eram um personagem ornamental no processo, que tudo já tinha sido decidido. Então, quando se cria a possibilidade da investigação defensiva, é para criar uma certa paridade de armas. Afinal de contas, você tem muitas situações em que o delegado não atende o seu pedido, você tem uma urgência, a pessoa vai viajar, você precisa levantar o local do crime naquele momento que a polícia não tinha material. Quem vai fazer esse levantamento do local do crime? Você não vai sair procurando no Google levantamento do local do crime. Você tem que ter já profissionais capacitados. Aqui tem o Roberto Miesa, que é um perito que mora em Florianópolis. Ele não é brasileiro, mas mora aqui porque gostou de Jurerê Internacional. E ele faz o quê? Ele consegue fazer levantamento diário, ele consegue fazer levantamento, então ele cria uma possibilidade maior. Quem trabalha um pouco com direito americano, quem vai um pouco para lá, sabe que quando o advogado vai conversar com o seu cliente, a depender da situação, ele fala, os meus honorários lá se cobram em geral por hora, né? A hora do meu serviço custa tanto, e a gente tem que fazer o orçamento, o budget, quanto é que é o orçamento para a investigação. Por quê? Porque não vai ser sobre os honorários. Sobre os honorários são uma coisa. Eu quero saber quanto eu tenho para investigar. Porque essa investigação é um desdobramento de quanto você tem para a sua defesa. Pode ser caro? Pode. Mas e uma coisa não pode ficar confundida com a outra, né? Uma coisa são os honorários, que é a questão da capacidade intelectual, e o desenvolvimento da tarefa. Assim, você precisa construir um muro. Você não vai dar uma de pedreiro para lá fazer a massa. Você vai contratar alguém. Você precisa de um laudo técnico para saber se o... Então, assim, o que a gente não pode fazer, assim, você recebe lá 1 terabyte de interceptação telefônica. Você vai ficar ouvindo 1 terabyte de interceptação telefônica? Não. Tem empresa hoje que usa... Você tem que entender como funciona o mecanismo para poder saber, eu quero obter informações, eles usam varreduras com tecnologia alta e algumas com inteligência artificial para ficar ouvindo, então eles te dão o resultado de maneira imediata. Você não vai pegar o seu estagiário, a sua assessora, o seu advogado para colocar numa atividade que não é deles. E isso pode ser substituído com a tecnologia em alguns momentos. Mas quem não se dá conta disso acaba jogando um processo penal amador. Assim, não dá para pegar o CSA, por exemplo. O CSA subiu para a primeira divisão.
No último CSA e Flamengo lá que teve no Maracanã, eu fui com o Felipe ver o jogo. O CSA perdeu. Jogo apertadinho, jogou na retranca. Mas o que acontece? Para jogar a primeira divisão, o time teve que investir. Não tinha recurso para poder investir, então não consegue jogar de igual para o Flamengo. Tenta jogar. Então o nosso desafio hoje na paridade de armas é que me parece que os advogados precisam se dar conta desse passo digital, de não pode mais achar que dá para fazer. Se for furto, receptação, crimes do cotidiano, assim, tudo bem, você ainda consegue fazer. Mas em qualquer caso que seja de organização criminosa, que tenha 12.850, a ampliação dos horizontes é muito significativa. O que eu tenho visto isso, já aproveito para te falar, em vários lugares do Brasil, o que alguns escritórios têm feito? Eles têm se unido em pool. Então pega 4, 5, 6 escritórios que decidem fazer um pool. Aí eles contratam, não é uma contratação para trabalhar no escritório, mas para poder credenciar quem vai fazer a respectiva atividade. Então eles criaram um pool de dinheiro, ou seja, vocês criaram uma estrutura mínima que é fora de cada escritório, mas que está ali à disposição para realizar atividades como essa. Eu preciso de um detetive particular. Tem lei do detetive particular, tem regulamentação do detetive particular. Eu não tenho detetive particular em Maceió. Quem que pode fazer o curso e ser profissional dessa ordem? Então, você tem profissionais hoje que podem ser, desde um policial aposentado, alguém que tem esse tirocínio de investigação. Você tem muita gente. O que acontece é que você não tem um hub, não tem alguém que esteja catalisando tudo isso. Como as nossas atividades são muito corridas, tem prazo para fazer, tem cliente para atender, tem família para isso, não tem alguém que saia da função e vá pensar. E aí eu acho que é o papel de alguém se dar conta, porque quem se der conta disso, Thiago, vai ter uma dianteira. E sabe o que é mais legal, Thiago? Hoje, eu por força do Spin Law Lab, que é o laboratório da Univale, eu recebo muita converso com muita gente, falo com muita gente. Quem faz isso no Brasil, e tem muita gente que já faz isso no Brasil, não conta. Sabe por quê? Porque é uma vantagem que não vale a pena. É uma reserva de mercado. Porque acontece, ele começa a ter um resultado muito melhor, é como se fosse o doping. Ele tem um resultado melhor e ninguém sabe por quê. Então ele ganha na reputação sem contar o que ele está de anabolizante, por ali dizer, o anabolizante tecnológico. Isso não é ilegal, porque ele não está fazendo nada ilegal. A grande questão é que ele não conta para o concorrente dele como ele consegue pesquisa em Big Data, como ele consegue avaliação de aplicativos. Por exemplo, uma questão simples como essa, que é o Verifact, que eu falei para vocês, como é que você levanta. Está aí, está disponível, custa R$69 para usar durante meia hora. Você faz o levantamento que quiser, não precisa ir no cartório. Quem é que sabe? Então, tem outros aplicativos aí no mercado, mas essa ausência de informação faz com que o advogado faça da mesma maneira como fazia o meu pai, que é advogado, esperar sempre uma ação estatal, para esperar que alguma coisa, um milagre aconteça, vai rolar testemunha depois. Não, o mundo mudou. O giro aconteceu. Então, o advogado, me parece, que quiser ter um espaço de dianteira nesse mercado e não perder a reputação, precisa entender um pouco mais dessas questões tecnológicas. De uma certa forma, parece-me que a gente, e isso parece uma coisa muito clara, o advogado tem que parar de reagir e começar a agir, né? Então, um planejamento tático, estrutural, reconhecendo a questão dos sujeitos, principalmente, reconhecendo a questão das recompensas, né? Uma coisa que você fala muito no livro, né, na teoria dos jogos, e principalmente reconhecendo o mapa mental do julgador, né, e o quanto isso pode influenciar em matéria de dissonância cognitiva, de consonância cognitiva, né, que é bem interessante. Então, de uma certa forma, a gente precisa estabelecer essas regras, esses parâmetros relativos à formatação do jogo e como isso pode, de uma certa forma, intervir na minha advocacia, principalmente para conseguir os resultados que a gente está tentando obter. Isso, então assim, se eu quiser sair daqui para ir para Maceió, eu posso ir a pé, posso ir de bicicleta, posso ir de carro, posso ir de várias maneiras. Não vale de avião, então eu vou de avião porque eu tenho pressa, mas se eu quiser conhecer o litoral brasileiro, eu vou de carro, vou fazer. Eu só tenho como fazer as minhas táticas depois que eu sei qual é a minha estratégia, o que eu quero do processo. Quantos e quantos processos você não tem chance nenhuma, então essa criatividade, e sabe o que eu acho mais legal, Thiago? Hoje em dia, se eu tivesse um escritório de advocacia, eu ia contratar dos estudantes de direito o mais nerd possível. A gente tá falando assim, o guri que tá lá, que joga PC. Pô, a minha filha de 12 anos, a Sofia,
leu o meu livro, foi na sala de aula apresentar a teoria dos jogos, pá, 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 pá. O Felipe leu porque, porra, ele disse, pai, é a mesma coisa aqui, eu tô num time ruim, eu tenho que num time ruim eu jogo diferente de um time bom. Aqui a gente tá na vantagem. Diversificando as estratégias a depender dos sujeitos, né? Ele Dos disse, players. aqui eu já tô a gente tá na dianteira, eu vou arriscar mais, para matar mais no jogo. Então, assim, a gente não tem uma receita de bolo para toda, a gente tem uma necessidade constante de ler o contexto e ter os indicadores para poder, em cada situação, se preparar. Por exemplo, se eu for para uma audiência, eu não posso sair do fórum em Maceió dizendo, putz, eu tinha que ter perguntado tal coisa. Você é um trouxa. Você tem que se preparar. Bom, se a testemunha falar isso, o que eu vou perguntar depois? Se ela falar outra coisa, o que eu vou perguntar depois? Dá trabalho? Dá um trabalho imenso. Só que o que acontece? Você é um profissional e não um amador. Porque o amador vai colocar a culpa no juiz, vai colocar a culpa no não sei o quê, vai reclamar, vai fazer um textão, uma nota de repúdio. Pô, o juiz é inquisidor? O juiz é inquisidor. Não vai ter saída. Você não vai ter ele não vai passar pela porta e vai receber um raio, vai se transformar em um juiz garantista. Ele é um juiz inquisidor. O que ele pensa? Como é que ele atua? Como você pode enfrentá-lo? Então, essa é o nosso desafio. É poder entender sempre o contexto em que nós estamos situados. Por isso que no livro, né, no Guia do Processo Penal, eu acabo trabalhando essas questões, e você já está dominando as categorias, que é pensar, eu tenho que saber quem são os jogadores, eu só tenho as regras do processo depois que eu tenho os jogadores. Perfeito. Eu tenho que entender qual é o engajamento deles, qual é a recompensa. Tem gente que está aí numa luta contra a corrupção, luta para proteger animais, luta para isso. Bom, esse é engajado. Tem outro que vai lá só para trabalhar. Então, esse desengajado, qual é a recompensa Trabalhar dele? Com as recompensas, né? Isso. Mas não estou falando ninguém está falando de corrupção, nada. Aí, dentro de um jogo limpo, né, porque não dá para jogar sujo sob pena de você ter uma reputação destruída. E depois que eu tenho que eu sei quem são os jogadores. Eu vou dar um exemplo bem simples. Tem imprensa. Tiago recebeu um processo em que a imprensa está em cima. A imprensa vai querer entrevistar o Tiago. Doutor Tiago, o que tem que falar na defesa? O Tiago não fez curso de relações públicas, não fez curso de marketing, não fez curso de nada. Então, ele vai dizer coisa imbecil. Por quê? Porque ele não sabe o que responder. Aí depois o entrevista vai dizer, aí o advogado diz que o cliente dele, e o jornalista vai fazer uma cara assim, o advogado disse que o cliente dele é inocente. Não. Tudo que você não pode dizer que o cliente é inocente. Só falta o advogado dizer que o cliente é culpado, porra. Então, não tem como dizer que é inocente. Tem que dizer, a prova é frágil, eu tenho que construir, a depender do contexto. E hoje em dia, se você estudar, é muito legal. Uma das coisas que eu aprendi, eu mostrei para os meus alunos, eu tinha isso no PowerPoint, eu não sei onde é que está, que eu mostrava como é que foi a resposta da Odebrecht nos primeiros dias da operação e como é que foi a resposta da Odebrecht nos últimos dias. A imprensa pergunta para a Odebrecht hoje, ela responde. A Odebrecht colabora com todas as forças para esclarecer. Então, ela fez o quê? Ela não cai nas armadilhas da imprensa. Então, quando você você tem que chamar aí um media trading, chamar um relacionamento, entender como é que é o relacionamento com a mídia. Para que você principalmente, né, professor? A gente tem que compreender o que a mídia quer. Isso, ela quer notícia. Quanto mais você der gasolina para a notícia, pior. Então, assim, o que vale? Mas você pode fazer uma contra-narrativa, ou seja, você pode conseguir que o seu cliente tenha um jornalista favorável, uma reportagem esclarecedora, uma reportagem formativa. Então, vale a pena seguir esse caminho, você vai abastecer com uma contra-narrativa. Qual é o custo de uma contra-narrativa? Quem é que vai poder elaborar? Mas não vai poder ser o Tiago, o doutor Tiago, o advogado, que vai fazer isso. Tem que contratar alguém para fazer isso. Ou seja, você tem hoje profissionais que, quando nessa estrutura, quando o jogo é jogado para além para além da linha do processo, que é com mídia, com povo, com radialista. Em cidade pequena, um radialista contra o acusado um cara vai ficar no microfone da rádio ali tocando o cara. Então, tem que entender quem é que tem poder na cidade, clube de serviço influencia. Então, tudo isso que não aparece na fotografia do processo tem que, de alguma maneira, ser verificado qual é o risco, qual é o potencial disso e o que você pode fazer. E aí a gente tem aí várias estratégias, várias táticas que no livro a gente vai falar para que você possa pensar qual é o impacto disso. A pergunta é, tem mídia no processo? Não. Vale a pena botar na mídia para o meu lado? Sim ou não? Então essas são as perguntas que você pode fazer. Porque quem acha que a mídia está informando, não, a mídia quer vender, quer produto. Quanto mais bárbaro for o crime, quanto mais você puder
criar mecanismos dessa situação, quanto mais se der um furo. Então, é muito profissional. E tem que estudar um pouco da linguagem da mídia, como você pode fazer, e se dá conta que o advogado hoje, ou o promotor, acaba tendo que tomar cuidado não só com a bola, né? Porque quando a gente tem filho pequeno, vai jogar, o teu filho de 8 anos, talvez ele joga futebol com os amigos, um chuta a bola, todo mundo corre atrás, né? Então, aquela coisa de amador. Tu não pode ficar só preocupando na bola, tem que ficar um olho na bola e um olho onde é que tu pode correr, onde é que pode ir, qual é a jogada que vai fazer na frente, para usar a metáfora do futebol. Então, essa questão amadora e essa questão profissional, ela é muito significativa, porque você tem que ter inteligência emocional, você tem que saber que o jogo no primeiro tempo tem o segundo tempo no tribunal, como é que você vai organizar o processo para vir. Não adianta ser absolvido e ser condenado no tribunal. Você tem que fazer alguma coisa que não adianta comemorar na virada no intervalo do jogo e depois perder no segundo tempo. Como você vai poder atuar no segundo tempo? Como você tem possibilidade de agir? Então, a nossa, já estão aí atacando atacando aqui a nossa live, tá vendo? Nossa live. Então, a ideia é que você possa entender isso. Então, assim, estão falando ali, entender como é que é uma narrativa. Como é que se conta uma história no processo penal? Então, assim, entender um pouco de argumentação jurídica. Acabei de fazer uma live com o Thiago Gagliano, que é um baita professor, tem vários livros de argumentação jurídica. O que é uma argumentação material, o que é uma argumentação formal, como você constrói um argumento, o que é storytelling, como é que você conta uma história. Como é que eu conto uma história? Você já viu esse filme? Se você tem 2 crianças, você já viu o Nemo também, né? Nemo, quem tem filho já viu. Aquilo é um storytelling perfeito. O storytelling era uma vez um peixinho que vivia na água. O pai dizia, não saia daqui. O filho vai lá e sai. Aí acontece tudo, no final é feliz. Então você tem que aprender a contar, e tem uma coisa chamada plot point, que é o ponto de virada, que eu acabo trabalhando isso no meu livro. Se no teu caso, no teu processo não tem plot point, você tem que buscar criar construir. E construir. O que tem, pode parecer muito maluco, né? Mas eu sugeri isso para um amigo meu que é advogado, e ele começou a fazer. É o seguinte, o Thiago tem um escritório de advocacia que ele respeita muito. Então, o que eles acontece a fazer? Eles começam a trocar ideia. O que acontece? O Thiago ajuda o outro escritório e o outro escritório ajuda o Thiago. Faz o papel do quê? O Thiago faz o papel do promotor. Pega o processo e diz, qual seria a minha tática para condenar? E dialoga um com o outro. Então, cada um cuida do seu processo e faz isso. E tem alguns lugares do Brasil que isso tem sido feito por uma supervisão. Então, alguém é contratado para ficar com pedaços dos honorários, mas para fazer o papel seguinte, se eu for promotor, eu farei isso. Se eu for promotor na audiência, eu vou perguntar tal coisa. Se eu for advogado da contraparte, eu vou perguntar tal coisa. O que você faz? Você antecipa os contextos que podem acontecer. E isso faz com que você não seja surpreendido na audiência. Aqui estou brincando que o Bolsonaro me indica o 03, quando fez o TCC dele lá no direito, fez várias referências. Então, assim, até curioso, né? Mas é curioso que a gente, a Alessandra está aí, valeu, Alessandra, que a gente tenha esse nosso modelo de pensar, e a gente tem as novidades como o juiz das garantias, cadeia de custódia, tudo numa lei que a gente não esperava que saísse alguma coisa boa, como foi esse embrulho anticrime. Né? E curiosamente, a melhor parte é a parte que foi suspensa, né? É bem paradigmático isso dentro desse contexto. Né? Como, de uma certa forma, esse jogo político também intervém, né, nos mecanismos da decisão jurisdicional. Né? E a gente não pode deixar de ignorar isso. Afinal de contas, o juiz é um ser no mundo. Eu sempre brinco com os meus alunos, Alexandre, dizendo assim, que neutro nem o detergente. Né? E no final das contas, essas nossas experiências pessoais, elas acabam intervindo, direto ou indiretamente, no nosso processo, dentro dessas interações que existem no jogo processual. E nós não temos uma teoria da decisão adequada, nós não temos uma teoria do processo adequada, então a gente tem juízes que acham que são latifundiários da sua unidade, que podem decidir como quiser. A gente não tem uma metodologia da decisão judicial, o juiz fica assim, o policial disse isso, o policial B disse aquilo, o policial terceiro disse isso. Aí ele faz assim, logo, provado está a autoria. Como? Da onde surge? Não tem amarração, ele não sabe a diferença entre motivação, fundamentação, e é muito difícil, porque em boa parte dos tribunais também não existe. Então, o nosso desafio, a nossa luta é para que faça isso. O que eu acho muito legal é que hoje o CNJ, quando pune os juízes, tem colocado
isso em evidência, né? A importância do devido processo legal. Esses dias eu fui fazer uma palestra e os alunos foram muito sagazes. Chamaram 2 juízes, um juiz como eu e um juiz bem linha dura, né? Um juiz bem linha dura e tal. Então, cada um, e a gente, pô, eu conheço o cara, a gente tem nada contra ele. Eu defendi a meu ponto de vista, e ele defendeu o dele, e aí, no final, a pergunta que eu fiz foi, vem cá, pessoal, vamos agora, aqui, todo mundo, e o auditório cheio. Vocês saem daqui, dirigindo agora, depois da palestra, atropela alguém. Vocês são presos. Quem quiser ser processado, que ele seja o juiz, levanta a mão. Vamos lá? Quem quer que ele seja o juiz? Levanta a mão. Quem? Quem? Ninguém levantou a mão. Nenhum. Porque no dos outros é sempre refresco, né? Se brincar, nem ele levantaria a mão. Pois é. Agora ele anda precisando, aliás. Então, a grande discussão é que a gente tem hoje uma necessidade de construir um devido processo que não é para favorecer bandido, é para garantir direitos de todos nós. Então, a luta pelo interrogatório seletivo, por exemplo, desse alvoroço, eu e o Auri fizemos um podcast no Criminal Player ontem sobre isso. Ou seja, tudo que é uma cultura autoritária, como fala o Jacinto Nelson Miranda Coutinho, que foi meu orientador do doutorado, e o Jacinto O professor Jacinto é simplesmente fantástico, né? O Jacinto impressionante. Além de ser um cara fantástico, um cara muito gente boa, é um teórico legal. Eu tive o privilégio de ser orientando dele no doutorado da Universidade Federal do Paraná. Ele é a cara do Poderoso Chefão, né, cara? Então, assim, ele é um Godfather, assim, ele é o Godfather total. Total. Assim. Então, o Jacinto, a gente tá programando uma tese, porque ele entrou no Instagram, agora tem o Jacinto Miranda Coutinho, que é o Instagram dele, que é coisa rara, o Jacinto até operando no Instagram, que é muito legal, e vale a pena convidá-lo para uma live, ele é sempre divertido. O problema é que a live tem que ter umas 3 horas, né? Porque aí o Jacinto vai... Só para ele introduzir o tema, já acabou o tempo da live. Porque o Jacinto tem uma coisa legal, assim, ó, a convivência com ele vai situar no seguinte: poder. Quem tem o poder de acabar com esse papo sou eu que posso sair, mas quem pode acabar a live é o professor Tiago. Então, como é que eu limito esse poder? A grande discussão na democracia é a limitação do poder, e o processo serve para a limitação do poder. Então, por mais que a gente saiba que o sujeito foi culpado, mas se a prova foi ilícita, não tem como buscar. A ideia é justamente criar mecanismos para que nós não fomentemos a prova ilícita. Porque a prova ilícita é crime. Aliás, hoje nós temos na lei de abuso de autoridade um tipo penal que é o 23, que cria quem usa da prova ilícita é criminoso. Então, por quê? Porque é um estatuto de um processo civilizatório de respeito às garantias processuais. Isso é para todos nós. Beleza? O professor está ouvindo as perguntas ali? Eu estava curioso para ver o que tinha perguntado. E aí, Tiago, eu sei que nosso papo tá bom, mas daqui a pouco tem que terminar, porque eu prometi lá pro outro que quem quiser continuar vai ter uma live bem legal com o Adriano. A gente vai falar sobre o acordo de não persecução penal na lei de improbidade. Por que eu acho isso muito importante? E aí já vou dar um spoiler do que vem depois. Porque hoje, quando um dos efeitos da Lava Jato é que muitos dos acordos de não persecução penal, muitas das delações premiadas que foram homologadas, os advogados não se preocuparam, com o aspecto tributário e fiscal, porque aí teve fraude fiscal, tem tributo a ser lançado, tem retificação da receita para fazer. Com a questão da improbidade, né? E com a questão da improbidade. Então, esse concatenamento de ações em que a gente tem que ter times, tem que ter gente que pense nas diversas instâncias, nas diversas arenas, por assim dizer, uma arena administrativa, uma arena fiscal, uma arena tributária, uma arena penal. Então, essa necessidade de poder compreender o desafio é muito importante. Todos vocês devem saber. O Joesley Batista fechou uma colaboração premiada, mas não fechou a leniência. A leniência veio depois um tufo de 12 bilhões para poder pagar, porque não é que não tenha faltado a tato, os advogados deles são muito bons, mas o que aconteceu foi que não conseguiram andar no time certo. E aí a importância... Até porque era um universo muito novo, né, professor?
E no final das contas, os acordos acabam ficando impraticáveis, né? Justamente por conta da ausência de análise em relação a essas estratégias. Isso, então, meu livro, eu te agradeço muito, Tiago, por ter me aberto essas possibilidades de dialogar com vocês. Ele tem eu tenho um outro livro também com o André Bermudes, que é Para Entender a Delação Premiada pela Teoria dos Jogos. O livro está R$ 34,90 lá na EMAIS também, é tudo livro baratinho. Mas a ideia foi poder compreender como o dilema do prisioneiro, como a ideia de poder, o que é o efeito carona, como a gente pode usar a teoria dos jogos, tem um filme que vale a pena ver, que é A Mente Brilhante, de John Nash, que conta a história dele, mas entender o que é o equilíbrio de Nash, quando não tem equilíbrio de Nash, que nem todo caso tem. E até para compreender, como você fala, né, que no final das contas a teoria dos jogos aqui ela é profanada, porque ela não parte da premissa de sujeitos racionais como ela é feita no âmbito da matemática, né? Sim, tem muita gente que até me critica sem ter lido o meu livro. Eu vou deixar bem na largada, eu digo assim, aqui eu vou pegar uma inspiração da teoria dos jogos e vou dizer, bom, eu posso estabelecer comportamentos de sujeitos racionais, expectativas de comportamento. E eu posso, se eu tenho como é que seria o comportamento de uma pessoa, de um jogador racional, eu posso ter essa expectativa. E eu posso saber que meu jogador não é racional também. Em sabendo que ele não é racional, eu posso customizar a minha aproximação. Então, eu não faço, embora seja um ramo da matemática, eu fugi todas as fórmulas. Eu fiz engenharia antes de fazer direito, então eu gosto disso. Mas eu procurei trabalhar ali de uma maneira que pudesse o jurista entender. Professor, o Gedi está elogiando a sua obra. O Gedi é um colega nosso, advogado daqui, que ele está dizendo que a melhor obra para conhecer e atuar no processo penal seria a obra do professor Alexandre. Obrigado. E Rangel, depois se quiser me manda inbox ali uma mensagem que eu te mando o endereço e também mando o desconto, que é no site, @emais, EMAIS, editora, no @, aí você consegue no site deles a questão. E usando um desconto lá, EMAIS 15, ganha 15% de desconto no guia, tá? Mas quem não quiser, me acha no coisa. Vamos sortear o livro, né, cara? Vamos sortear o livro? O pessoal estava cobrando aqui que não foi sorteado o livro. Então aí, sabe o que eu sugiro para ti? Vai assim, a gente tem, tu depois volta lá e aí tu diz o número e vê quem foi o 30º, 50º que entrou, e aí tu diz isso, manda quem foi a pessoa com nome, endereço e CPF, que eu mando o livro com uma alegria. Pronto, professor, então diga aí um número que a partir daí eu verifico depois e a gente dá o indicativo de quem foi o vencedor. Vamos lá pro 34, pode ser? Pronto, está anotado, e aí depois, quando a gente terminar a live, eu verifico aí quem foi o 34 para eu passar a informação para o professor Alexandre. De toda sorte, eu sei que ele está angustiado por conta do tempo, né, da outra palestra, mas eu queria agradecer por demais a Abracrim Alagoas. Eu gostaria de te agradecer por aceitar o convite, né, se colocar à disposição para conversar, bater esse papo com a gente hoje. A gente sabe que é muito mais coisa em relação às recompensas processuais, a questão, como a gente tinha falado, da questão da dissonância cognitiva, questão de jogos dinâmicos e tudo mais que envolve, mas isso aqui é muito mais um introito para que todo mundo possa adquirir o livro e, a partir daí, a gente ter um contato muito mais próprio. É imprescindível que a gente conheça os agentes. E eu sempre brinco com os alunos, Alexandre, quando eu falo sobre eles, meus alunos ouvem muito falar da sua teoria nas nossas aulas, porque se não adianta a gente pensar no juiz, no promotor, não, é naquele juiz, é naquele promotor, é naquele advogado, é na outra parte que está participando do processo. Do contrário, a gente vai estar sempre reagindo e não agindo estrategicamente em relação ao melhor interesse dos nossos clientes. Então, de toda sorte, agradeço por demais. Um abraço para os teus alunos aí e vamos ver se depois a gente faz uma partida de PS4 nós dois. Tá Beleza, professor. Um grande abraço, parceiro. Um abraço grande e até mais. Até mais. Tchau, tchau. Depois salve e me manda. Mando sim. Valeu.